Então, bom dia pessoal, eu vou dar continuidade aqui às nossas aulas. O ECMAScript, né, que no caso é uma padronização do JavaScript, do ECMAScript 6, só que dessa vez vamos já introduzir vocês ao React, tá? Na aula passada eu mostrei para vocês a ideia de classes, a ideia de vetores, tá? Dessa vez a gente vai fazer meio que uma introdução para vocês referentes ao React, tá? Então, qual é o link que eu recomendo para a leitura de vocês? Vocês acessam aqui, ó, W3 Schools, tá? E assim quando vocês acessarem, deixa eu voltar aqui para a página inicial, aí vocês vão clicar aqui na opções tutorial. Na opções tutorial tem Learn React, tá? Então, clica aqui em React e a gente vai seguir essa sequência lógica aqui, tá? Seguindo essa sequência lógica, a gente vai estar aprendendo React e também a gente vai conseguir fazer aplicações. Mas, professor, aqui está dizendo que React é voltado para a área web. Por que você está falando se a gente está estudando uma disciplina de programação mobile? Relembrando novamente, pessoal, o React é a base do React Native. Então, com essa base aqui do React, a gente vai conseguir desenvolver aplicações com React Native, tá? Que o React Native, lembrando mais uma vez, que ele é um framework dentro do React para desenvolvimento de aplicações mobile, tá? O React ele é como se fosse uma parte anterior para depois chegar na posterior, que é o React Native, tá? Então a gente vai seguir essa lógica aqui desse tutorial. E seguindo essa lógica aqui, se a gente aplicar essa mesma lógica, só vai mudar pouquíssimas coisas no React Native, a gente vai conseguir desenvolver aplicações, tá? Então, nesse primeiro momento, pessoal, a gente precisa, ó, o React Native no caso o React, é uma biblioteca construída com a interface JavaScript, tá? Ela é utilizada para construir páginas, aplicações, permite a criações e reuso de UI Components. O que seria esse UI Components, pessoal? O UI Components é a parte da interface do usuário no qual a gente consegue criar componentes. Por exemplo, criar um formulário, dá para a gente criar uma página, dá para a gente criar um layout. Então, com base nisso aqui, nessas UIs Components, é o que a gente vai construir as nossas aplicações, tá? Então, como é que funciona o React, pessoal? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nesse link aqui. Quem já passou por ele, show de bola. Quem não passou, eu vou ter que passar uma revisãozinha aqui rapidamente até a gente conseguir nivelar vocês, tá? Como o React Native ele é uma biblioteca JavaScript, ele tem uma sintaxe específica. O que seria uma sintaxe, pessoal? A sintaxe ela é justamente a forma como a linguagem foi construída para que ela possa definir coisas. Por exemplo, a gente tem aqui import React from React. O que significa isso, pessoal? Significa que eu estou fazendo um import. Aqui, essa primeira parte aqui, depois do import, é o nome da variável que eu vou usar dentro do meu escopo. Dentro de quê? Dentro da minha, do meu arquivo, da minha página, no caso, né? E aqui, from, é de onde eu estou buscando. Então, eu estou importando o React de onde? Do próprio React, tá? E esse React DOM segue a mesma linha. Eu estou importando o React DOM de onde? Do próprio React DOM. Esse React aqui, pessoal, vocês se lembram a ideia de classe que eu falei para vocês? Aqui são classes, pessoal, que são construídas do framework, tá? E essas classes, elas fazem o quê? Elas estão importando os atributos e métodos do React. Então, a partir do momento que eu estou fazendo a importação dos atributos e métodos do React, eu consigo utilizá-los aqui nesse espaço, nessa página que a gente está criando. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, eu criei uma classe chamada teste e nessa classe eu estou estendendo quem? Ó, React.components. Como é que eu faço para acessar um método de uma classe? Aqui é semelhante com Java, tá, pessoal? Ó, eu coloco um ponto. Quando eu coloco esse ponto aqui, significa o quê? Que eu estou chamando o método que existe aonde? Que existe dentro da classe React. Então, a partir do momento que eu estou chamando esse método, essa chave que começa aqui e fecha aqui, significa o quê? Significa que eu estou
herdando todos os atributos de métodos do component, tá? Que está dentro da classe React. Então, como esse método aqui, components, ele tem uma série de coisas, ele tem um método chamado render, tá? O que é que esse método render faz, pessoal? Esse método render, simplesmente ele vai renderizar o que a gente colocar aqui no return, tá? Observem que aqui no return ele tem um HTML, ó, H1 Hello World. Então, o que eu colocar dentro desse método render, ele vai renderizar na tela e vai nos mostrar aí um resultado que vai ser esse Hello World. Mas como é que ele funciona, pessoal? Para que a gente possa entender. Deixa eu botar Run Application aqui. Vamos ver aqui como é que ele vai funcionar. Ó, ele simplesmente mostrou o Hello World. Então, fiz os impostos normal, criei as minhas classes, tá? O método render ele vai renderizar o que tem dentro dele. Então, ó, eu estou utilizando essa no caso, essa classe React Down, tá? Que é uma classe que ela funciona por enquanto no React normal sem ser o native, tá? No React Native a gente já vai usar uma outra sem ser o DOM. A única diferença vai ser os importos que a gente vai mudar por enquanto. Então, o que é que ele está fazendo, pessoal? Eu estou renderizando no DOM. DOM vocês se lembram o que é, né, pessoal? Deixa eu botar aqui. DOM HTML. Esse exemplo aqui fica interessante. Pronto. Esse DOM aqui, ele é que vai encapsular todo o nosso HTML, ó, certo? Então, a gente vai ter esse document aqui, que esse document ele vai encapsular todo o nossa estrutura do HTML, ó, HTML, body, tá? E dentro do body tem as suas tags e assim sucessivamente. Então, tudo vai hierarquicamente chegar na árvore document, tá? Então essa document é uma classe, que essa classe ela vai fazer o quê? Nesse caso, ó, React DOM, vou renderizar o que eu passei por parâmetro aqui. Então, nesse caso, observem que essa classe aqui, ó, teste, ela foi criada como se fosse uma tag. Então, o React ele é baseado em componentes. Então, sempre quando eu criar uma classe assim e ter um render, essa classe ela vai me retornar quem? Uma tag. E essa tag ela vai ser o meu componente, tá? Ó, porque eu não estou estendendo de componentes. Então, teste vai ser um component, tá, pessoal? Então, o que eu colocar aqui, ele vai renderizar. Por exemplo, ó, se eu botar aqui Hello World, mas se eu botar aqui outra coisa, Hello World, botar um aqui, ele vai renderizar isso aqui, tá? Então, o que é que acontece, pessoal? Observe que a gente tem dois arquivos aqui, ó. Eu tenho o index.js e tenho o index.html. Qual a diferença de um para o outro? No index.js, eu só vou ter os meus códigos JavaScript, tá? E aqui no HTML, eu vou ter obrigatoriamente meu HTML. Observem ó, que eu tenho minha estrutura padrão do HTML, mas aqui eu tenho o meu ID, tá? Eu criei dentro do body, eu criei uma div, ela tem um identificador, que esse identificador é quem é o root, tá? Então, com base nesse root aqui, a minha aplicação vai ser renderizada aqui, dentro dessa div, tá? Então, se a gente voltar para cá, a gente vai observar o seguinte, ó. Class Extend React Component renderizando quem? Um H1 render, no caso Hello World. Criei aqui esse meu componente. Quando eu crio um componente, eu boto ele como se fosse uma tag. Ó. Abri tag e fechei tag, chamado o nome da minha classe. Document Get Element by ID. Se lembra para vocês que eu falei que esse document, essa parte aqui, ó, é o documento que é uma classe, que ele tem atributos e métodos. Opa! E aqui ele tem um método chamado getElementById. Pegue o elemento pelo ID root. Então, quem é o ID root? É esse cara aqui, ó. Então, ele vai mostrar a minha aplicação aqui nesse ID. Beleza. Eu vou dar continuidade aqui, tá? Para que a gente possa criar um aplicativo, pessoal, no caso do React, dá para a gente colocar o seguinte comando. Para isso, vocês precisam só instalar o npm, tá? Instala o npm, que é o Node, que vocês já devem ter instalado. E lá vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar esse comando aqui. E aqui é só se vocês forem trabalhar no notebook utilizando o Node. Como a gente vai utilizar o IDE Online, não vai ser necessário isso aqui, tá? Porque ele já cria automático pra gente. Ok? Aqui ele mostra como é que a gente faz para acessar, ó, dá um
um cd npm install, depois que a gente fez a instalação, isso aqui eu preciso falar, né? Depois ele rodou aí a nossa aplicação, ó, localhost, 2 pontos na porta 3000, beleza? Então vamos para o que interessa nesse momento aí, tá? Que essa parte aqui do ECMAScript 6. Aqui ele vai dar uma explicaçãozinha breve, como é que surgiu o React, ele é baseado em componentes, basta a gente colocar esses scripts aqui, e aqui ele já começa a renderizar. Observem que a gente está dentro de uma tag script, e aqui eu fiz uma classe Hello World, e ele já retornou, tá? Isso aqui é para a gente trabalhar direto em aplicações web, tá? Mas não vai ser o nosso caso, então por isso que eu não vou focar muito nisso, tá? Beleza? E aqui a gente tem um completo, ó. Eu estou importando uma logo, essa logo aqui vai representar esse nome, e aqui dentro, ó, eu vou mostrar essa logo aqui, ó, no source, ela vai mostrar essa logo aqui, tá? E vai aparecer essa telinha aqui com a logo, tá? Então aqui é essa tela aqui é esse código aqui, tá? Ó, My First React Source, caso CRC, app.js, é essa tela aqui, tá? É bem tranquilo. Para que a gente possa desenvolver, a gente precisa aprender esses conceitos aí, tá? Vamos aqui mais adiante. Deixa eu ver aqui se essa parte aqui... Vamos para o ECMAScript aqui. Então, por que eu deveria aprender o ECMAScript? Por conta desses 3 quesitos aqui, pessoal. Porque o ECMAScript ela tem especificação de declarações de classe, tem especificação de Arrow Functions, que vamos entender o que é essa Arrow Function. Eu acabei adiantando para vocês algumas coisas. E essas questões de variáveis. A gente tem a variável let, const e var. Qual a diferença deles aqui? Então vamos aprender isso aí, tá, pessoal? Então, classe, todo mundo já conhece aí. Só que, por que eu estou repetindo isso aqui? Porque a classe no JavaScript é diferente do Java tradicional. Ele é uma linguagem fortemente tipada, né? Ela faz inferência a tipo. O que é que significa isso? Para eu criar uma variável, eu tenho que definir o tipo. Já o JavaScript não, eu não preciso inferir o tipo dela. O valor que eu atribuir vai ser o valor dela, tá? Então a gente pode observar aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma classe chamada car, né? Nessa classe abri classe, fechei classe, eu tenho um construtor. Então vamos entender o que é o construtor, tá, pessoal? O construtor, ele é nada mais, nada menos que um método dentro da classe que, no momento que eu for instanciar um objeto, o que é instanciar, pessoal? Instanciar isso aqui, ó. Eu declarei uma variável chamada myCar, que ela vai receber quem? New Car Food. O que significa isso? Esse new car ele vai receber uma instância de um objeto. O que é um objeto, pessoal? Um objeto é uma classe, tá? Então essa classe aí, ela vai... Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, ó, só fazendo uma revisão aí de orientação a objetos, tá, pessoal? Então, observem aqui que a gente tem uma classe e com essa classe ela meio que é uma estrutura para eu criar objetos, ó. Então, deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui, ó, a estrutura, tem a classe carro, tá? Que aqui a gente tem os seus tipos. O que são esses tipos? No caso, são as suas características, né? Aqui a gente tem a classe carro e aqui são as características do carro, né? Tipo, cor, placa. Com base nessa característica, eu meio que formo uma carcaça. Para essa carcaça aqui, eu fazer o quê? Eu criar vários carros que vão ter um tipo, vai ter uma cor, vai ter uma placa, vai ter o número da porta, tá? Então, com isso a gente vai chegar aí e a gente vai também atribuir ações para esse carro, né? Então, além das características, a gente vai ter ações, ó, como definir cor e pegar a cor que esse usuário, no caso que esse carro vai ter. Então, o que seria aí uma... Deixa eu voltar agora para lá. Simplesmente eu crio uma variável que essa variável ela vai ser uma classe, tá? Vai ser a representação de uma classe, quer dizer, e ela vai estar definindo seus atributos e métodos. Então, voltando para que vocês entendam o construtor. O que seria esse construtor, pessoal? Esse construtor é o primeiro método a ser executado quando eu faço isso. Então, ó, quando eu faço new car. Quando eu faço new car, atribuo a um objeto, no caso o objeto myCar. A partir do momento que eu faço essa instância de um objeto, eu faço uma atribuição ao objeto, dizendo que esse objeto ele vai herdar todos os atributos e métodos aí. Então, o que é que ele está fazendo nesse construtor? O construtor é o primeiro método que vai ser executado no momento que eu definir o meu objeto carro. Então, qual vai ser
a execução desse método construtor? Ele vai pegar um nome que o usuário digitou, que foi esse nome aqui, Ford, e vai atribuir esse thisBrand. thisBrand é o que? É uma variável de classe, tá? É um atributo do carro. Então, o nome que foi passado aqui vai ser o atributo dessa classe. Então, se a gente vier aqui, ó, e executar, der um run, ele apareceu aqui Ford. Se eu vier aqui e criar um outro objeto, ó, observem aí, que agora eu vou criar um outro objeto car2, tá? Vou botar mycar2 e aqui eu vou mudar. Vou botar aqui para aparecer mycar2. Ele vai mudar, opa, não tem car aqui, não tem car2, quer dizer. Vou botar aqui Fiat. Ele apareceu Fiat. Então, observem aí que para a mesma estrutura de classe, eu criei um outro objeto, só que eu chamei o objeto 2. E o que é que mudei? Mudei só a chamada dele. Então, eu fiz aqui mycar.brand, que eu estou chamando quem? Eu estou chamando a variável, no caso o atributo que eu criei aqui. A gente pode, a partir do momento que a gente cria uma classe, a gente vai ter o que? Os atributos, e a gente pode ter os métodos também. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, de uma classe, que essa classe a gente está fazendo o quê? A gente está criando uma ação para o carro, que é o que? Present, tá? Então, a partir do momento que eu fiz a instância do meu carro aqui, eu estou chamando o método present, que ele vai retornar quem, ó? I have a, concatenei aqui, ó, tá? Concatenei com thisBrand. Então, ele vai mostrar, deixa eu fechar essa tela aqui. Vai mostrar aqui I have a Ford, tá? Então, se eu vier aqui e mudar para Fiat, por exemplo, Fiat, then run, I have a Fiat. Então, observe que a chamada de um método é muito simples, é bem semelhante à chamada de um atributo, tá? Então, qual foi a diferença? Que eu passei uns parênteses aqui. Então, observem agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, eu vou botar uma variável que eu vou botar cor, tá? Então, além de eu pegar essa variável que foi definida aqui, no caso no construtor, eu vou criar um parâmetro, que esse parâmetro vai ser cor. Então, eu vou vir aqui, vou concatenar novamente, vou botar color is, e aqui eu vou concatenar com a cor. Se vocês observarem, se eu rodar isso aqui, ó, vai dar crash, né? Ele vai botar undefined. Por quê? Porque eu não defini. Então aqui no parâmetro, ó, na chamada do present aqui, ó, myCarPresent, eu vou passar a cor. Vou botar aqui blue, vou passar um string blue, tá? Se eu rodar aqui run, apareceu blue, ok? Simples assim. Beleza, pessoal? Tá, Jadson. Agora onde é que a gente vai chegar aí no React? Calma, a gente precisa entender primeiro esse conceito para que a gente vá para o React, tá? Aí com isso a gente tem a parte das heranças, tá? Então a gente tem as heranças, nesse caso aqui a gente tem um carro, ó, seguindo a mesma lógica. E aqui a gente tem a herança model, vai estender o carro. Então eu vou herdar o quê? Todos os atributos e métodos. Quais são os atributos? Brand, tá? E o método present. Então a gente vai agora, ó, chamar, vamos instanciar um objeto, e esse objeto aí a gente vai instanciar o objeto model. E aqui observe que eu estou passando dois parâmetros na sua chamada aqui, ó, model, passando o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. Quem são esses primeiros parâmetros e o segundo? Ó? O primeiro parâmetro é quem? Observe que a gente tem esse super aqui. Ok, vai ser a relação do construtor carro. Aqui, ó. Ele está chamando esse construtor carro aqui. Então, esse name aqui vai ser atribuído a quem? A esse name. Esse name vai fazer atribuição aqui e vai fazer atribuição no thisBrand. Só isso. Aí aqui a gente tem um exemplo claro, ó, que ó, dentro do show, do método show, que é o método model, retorne quem? thisPresent, que thisPresent o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o método present do carro, ó, I have a thisBrand. Então, esse método thisBrand vai acessar quem? Vai acessar o atributo thisBrand que está na classe carro. Então, vamos dar seguimento aqui. Aí a gente entra numa parte um pouco chatinha, que é o arrow function. Eu acabei explicando para vocês na aula passada, tá? Então, a arrow function é nada mais nada menos que uma função anônima que ela vai retornar alguma coisa, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o hello. Esse hello, ele passa a ser uma função, e essa função vai retornar quem? Vai retornar esse hello world.
Então, eu estou dizendo que hello vai receber aqui uma função anônima, que essa função vai ser executada o que tem dentro dessas chaves. Então, o que é que a gente tem nessa chave aí? Essa chave a gente tem um return, um string hello world, tá? A gente tem essa mesma forma aqui com a arrow function. Olha a diferença aqui, ó. A diferença aqui vai ser o quê? Que eu não vou ter esse name function, tá? E esse parênteses aqui eu vou ter antecedido de quem? De um igual maior. Então, desse igual maior vai definir o início da minha função, tá? Então, ó, isso é muito importante. Se vocês não colocarem isso aqui, não vai funcionar, tá? Então, eu vou ter que hello, recebe quem? Parênteses, que esse parênteses é quem? É os parâmetros da minha função, tá? E esse igual maior vai ser quem? Vai ser a chave, vai ser a definição do início da minha função. Então, ó, abre chave, fecha chave, ele vai retornar quem? Hello world. Então, essa representação aqui é a mesma dessa, tá? Aqui a gente tem uma representação simplificada mais ainda de uma arrow function, tá? Observe, a arrow function return value by default. Então, esse return aqui, ele retorna por padrão, tá? Então, significa que, ó, criei uma variável hello, que recebe quem? Uma arrow function. Essa arrow function não tem nenhum parâmetro. E eu tenho aqui esse igual maior, que no caso vai ser o escopo delimitador da minha função. Então, ó, abre chave, fecha chave. E essa representação aqui dessa arrow function vai ser a mesma coisa dessa. A diferença é que não vai ter o return. Por quê? O return já retorna por padrão isso aí. Beleza? Aí a gente começa a passar parâmetros. Ó. Eu tenho aqui val, hello, recebe um parâmetro val, né? E esse val aqui, como se fosse uma chamada de uma função normal. E ele vai fazer a concatenação com o nosso val aqui, tá? Então, passei um parâmetro na minha função hello, tá? E ele vai concatenar com essa string aqui, só isso, beleza? Então, a gente tem aí essa possibilidade também de colocar os parênteses ou não, ó. Aqui, essa parte eu acho confuso, então eu aconselho vocês a utilizarem os parênteses para que vocês consigam delimitar. Opa! Então, eu posso também fazer da mesma coisa, ó. Hello, recebe val sem parênteses, e aqui, ó, o que vai definir que é uma arrow function é só isso aqui, ó, igual maior, beleza? E ele vai retornar isso aí. E o this, pessoal, o que seria esse this aí? Para que a gente vá para a próxima parte. Esse this, ele é nada mais, nada menos que a gente acessar os atributos, no caso, os atributos e os métodos de uma classe, tá? Resumindo, vai ser isso daí. Então, a gente vai ter aqui a nossa classe render, e observe que sempre eu vou ter o this. Quando eu coloco esse this ponto, o nome do atributo, eu estou dizendo aqui que eu estou acessando dessa classe render aqui, o atributo color, tá? Porém, o this, se a gente for fazer esse exemplo que ele está mostrando aqui, ele é um objeto, tá? Então, ele é um objeto. Então, isso aqui eu não vou entrar muito a fundo, mas só para que vocês entendam o this. O this é como a gente vai fazer para acessar os atributos que está dentro da classe. Resumindo, é só isso. Vocês entendendo isso, está ótimo. Então, sempre quando eu quiser acessar um atributo da classe, ou acessar algum método da classe, eu vou colocar o this, tá? Se vocês observarem, se eu voltar para aqui, ó, eu vou voltar... Pronto, voltei aqui para aquele primeiro exemplo lá de herança. Observe que eu estou usando o this aqui. Esse this, ele está dizendo que acesse dessa classe, da classe modelo, o método present, tá? Então, significa que o present, no caso, o present, eu herdei de quem? De carro. Então, modelo, herdei todos os atributos e métodos de carro. Então, com isso, eu utilizo o this para acessar o atributo, no caso, o método do carro. Porque o modelo está dentro, está herdando os atributos do carro. É só isso. Beleza? Então, pessoal, a gente entra para essa outra parte aqui, que a gente tem exemplos das variáveis do JavaScript, a parte da especificação do ECMAScript 6 aí, tá? Então, a declaração de variáveis todo mundo sabe, recebe, no caso, var x, recebe quem? Aqui, no caso, é uma atribuição, não é igual, tá?
recebe 5.6. Então 5.6 é um tipo flutuante, então x vai representar esse valor flutuante, 5.6. Porém, a gente tem um let que faz a mesma coisa. Então, qual é a diferença do var para o let, pessoal? A diferença do var para o let é o quê? Que o let, ele define com que, no momento que eu esteja utilizando a variável, eu tenho uma variável local e tenho uma variável global, e eu declarei com o var, o que é que vai acontecer? A atribuição que eu fizer, ele vai atribuir de forma global. Já o let não. Se eu fiz a declaração com o let é uma forma mais segura de você trabalhar com variáveis, resumindo é isso. Quer trabalhar com variáveis no React, use o let, beleza? Porque ele vai ser mais seguro. Por mais que eu faça uma atribuição dentro de um método, de uma variável local com o mesmo nome, ela só vai funcionar dentro daquele local. Ela vai atender realmente o que é definido. Variável local é a variável local, variável global é a variável global. Já ao contrário do var, o var não, fiz uma declaração, independente se ele está local ou global, ele vai receber aquela atribuição. E o let não, o let ele define que o que for declarado no escopo global vai funcionar no global, o que for definido no escopo local vai ser no local, só isso. E a constante a gente não precisa nem se ater muito aqui. A constante ela é o que, pessoal? É como se fosse aquele π, o valor de π, 3,14. Então, eu recebi uma única atribuição, eu não posso mais receber nenhuma atribuição ao longo da execução. Ele fica bloqueado, ó. Ela tem um escopo bloqueado. Então, a constante não precisa a gente falar muito nisso daí. Beleza? Então, só para encerrar aqui, eu terminei essa parte aqui e vou falar um pouco do render HTML, JSX, o que é. Entra na parte de components, na parte de components a gente vai para o exercício, tá? Só para guiar vocês aí. Beleza? Então aqui a gente tem ó, o render function, foi que eu acabei adiantando para vocês. Ó. Eu tenho aqui dentro do meu HTML uma div, que essa div vai ter uma propriedade chamada id, que essa div vai renderizar ó, esse p, essa tag p hello vai renderizar dentro dessa div, é só isso. Tá? Aqui ele cria um elemento, esse elemento eu crio uma constante, que essa constante vai receber o quê? Esses elementos, essas tags table aí. Ele vai criar uma table e vai renderizar naquele root. Deixa eu rodar aqui para a gente ver. Então, ó, ele renderizou, criou uma constante e essa constante recebeu quem? Esses parâmetros que foram essa tabela. Aí essa tabela ela renderizou aqui, ó, tá? Se eu vier aqui, essa aqui não dá para editar, a outra dá. Se eu adicionasse outra tr aqui e outra td, ele iria aparecer aqui, só isso. Ok? Então essa é a parte do render que eu acabei adiantando. Então o que é que significa esse render JSX, pessoal? Ele é nada mais nada menos que um JavaScript XML. O que significa isso, pessoal? É uma codificação, que essa codificação, ela meio que dentro do próprio JavaScript, eu posso definir tags JavaScript. Então, como é que funciona isso? Ó? Eu tenho uma constante, eu criei uma variável chamada myElement, que ela é uma constante, e eu recebi aqui ó, um JSX. O que é esse JSX? É um HTML, resumindo é isso. Então, esse meu HTML aqui, ele vai ser representado por essa constante aqui. Se eu botar aqui para renderizar React DOM.render, ele vai renderizar no root, e vai aparecer I love JSX, só isso. O que é que ele faz por trás, pessoal? Olha só, como ele facilita a nossa vida. Ele simplesmente faz isso aqui, ó. Imagina se a gente for criar uma tag, a gente tem que criar tudo isso. Então ele simplifica dessa forma, deixando mais simples para que a gente renderize esses elementos HTML, só isso, tá? Aí a gente pode também, ó, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, a partir de agora, no React, vocês podem fazer o quê? Vocês podem definir expressões. Como é que eu faço para definir expressões? Como é que eu faço para realizar cálculo? Como é que eu faço para chamar valores, chamar atributos? Eu sempre vou ter que
dentro da minha constante ou dentro do meu HTML, eu vou botar essa chave aqui, ó. Dentro dessa chave, ele vai executar essa ação aqui, que vai mostrar 10 aí. Deixa eu fechar aqui. Então, ele rodou 10, tá? Então, sempre que eu quiser fazer qualquer tipo de cálculo aqui, aí eu vou botar essas chaves aqui, porque essa chave vai definir que vai ser essa opção aqui, tá? Para fazer os cálculos. Por exemplo, eu criei outra variável, criei uma variável que vai receber essa soma, então eu botei const soma recebe 5 mais 5, aí aqui vai ficar como? Vai ficar o nome da variável dentro das chaves, só isso. Deixa eu ver o que mais. Beleza, a gente pode criar elementos. Então a gente vai ver essa parte de componentes. Indo para essa parte de componentes, vamos para os exercícios, tá? Então, como é que a gente cria um componente, pessoal? Para a gente criar um componente é muito simples. A gente cria uma classe. Eu aconselho vocês fazerem o quê? Criar um novo arquivo. E nesse arquivo aí, vocês definem o nome dele, que é o nome da classe. Por exemplo, car.js. Dentro de car.js, aí a gente vai ter esses códigos aqui. A gente tem o quê? Ó? Class car extend react components. Então aqui eu criei um componente, que esse componente vai ser renderizado, vai ter um retorno, quem? H2, hi, I am a car, tá? Então vai ter isso aqui. Beleza? E como é que eu renderizo? Ó? React down render car, chamando ele aqui, ó. Então car, ele passou a ser um componente. Então como ele é um componente, eu chamo ele como se fosse uma tag, como se eu estivesse criando tags para o HTML, tá? A gente tem essa forma aqui com classe, tá? E a gente tem uma outra forma que é através de funções. Eu não acho tão legal funções, apesar de ser mais fácil. Ó. Observe que essa função aqui chega no mesmo resultado dessa classe aqui. Na classe, a gente acaba escrevendo mais códigos. Eu prefiro a classe, tá? Mas também tem a opção de chegar no mesmo resultado com a função. Ó. Function car, retorno quem? Retorno H2. Vai chegar no mesmo resultado. Aqui eu declarei o meu componente car. Então existe a primeira forma do componente, que é através da classe, declaração de uma classe, tá? E também uma function. São esses dois exemplos aí de criações de componentes. Aí a gente aqui na classe, a gente tem um outro exemplo que é bem interessante, que são esses estados aqui, ó, these states, tá? Eu criei uma variável chamada estado. Está recebendo quem? Está recebendo um objeto. E aqui a gente vai ter o atributo color. E aqui a gente tem um valor. Então, this state é um objeto, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? No construtor do carro, eu tenho o super, que eu não estou passando nenhum parâmetro. Estou fazendo menção do component. Quando eu não tenho que passar para o outro, eu posso tirar esse super aqui. Ó, fica sendo opcional. Já o render aqui, ele vai renderizar isso aqui, tá? Então, como é que a gente faz para acessar os atributos desse meu objeto que eu criei aqui? Simples assim, ó. Eu tenho aqui a declaração do objeto, né? This state recebe quem? Color, head, né? Crio o objeto, que ele só tem um atributo. E aqui eu faço o acesso a ele. Como é que eu faço o acesso? Ó? Eu coloquei uma chave, e essa chave eu faço this state, diz que é para dizer que é dessa classe, state, que é o nome da variável, ponto, o atributo. Dessa forma, se eu rodar isso aqui, ó, ele vai mostrar I am a red car. Então eu tenho um carro vermelho. Se eu mudar aqui blue, por exemplo, aqui não vai deixar mudar. Então ele vai rodar isso aí e vai renderizar esse componente. Então isso aqui é um componente, tá, pessoal? Então criei um componente e chamei ele aqui na tag, ó, ele vai renderizar isso aí aonde? No meu id root aqui, tá? Beleza? O que seria a props nesse exemplo aqui, tá, pessoal? A props, ele acessa as propriedades do nosso componente. Então aqui, observem que eu criei o meu componente, tá? Componente carro, renderizando quem? H2, e aqui eu abri novamente uma chave e estou acessando this props color car. Então o que é que eu fiz aqui, ó?
fiz a chamada do meu componente e aqui eu passei um parâmetro, tá, pessoal? Eu passei uma propriedade, na verdade. Então, a propriedade que eu defini é quem color recebe quem red. Então, quando eu passo um parâmetro dentro da minha tag, eu estou passando uma propriedade para o meu componente. Então, essa propriedade aqui, como é que eu acesso ela? Ó, dentro do meu componente carro, tá? Eu simplesmente pego thisProps e pego a propriedade que ele falou. Então, a partir dessa propriedade, eu consigo acessar um valor que ele passou dentro aqui, ó, igual aspa dupla, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou pedir para que vocês acessem o seguinte site aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui no Google para vocês acessarem. Vocês vão acessar esse site aqui, ó. Digita no Google Stake Blitz, tá? Stake Blitz, anotem aí e dá Enter, tá? Aqui aparece o Stake Blitz, The Online Code Editor for Web. Então, vocês vão entrar nesse site aí, anotem, e vocês vão fazer o seguinte exercício. Deixa ele entrar aqui no site. Code this future. Observe que apareceu aqui, porque eu já loguei aqui no GitHub, tá? O que é que vocês vão fazer, pessoal? Vão clicar aqui em Start New App, tá? E aqui vocês vão escolher React, beleza? Depois que vocês escolheram React, ele está abrindo aí, vocês vão logar. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, vocês vão logar com o GitHub de vocês. Cliquem aqui e loguem com o GitHub de vocês. Chegou aqui nessa opção, chegou aqui nessa ideia, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem um componente. Eu vou criar aqui um componente, tá? Rapidinho para vocês verem aqui. E vou fazer a chamada dele aqui no meu index. Aqui deixa eu só explicar a estrutura aqui. Eu tenho aqui um hello, tá? Eu tenho um hello.js, tenho aqui o index.js, tenho o meu HTML. Observe que eu tenho aqui o div e the root, então ele vai renderizar nesse HTML aqui. Quem que ele vai renderizar? Ele vai renderizar meu app, ó. Observe que render quem? Render app, que é esse componente que eu criei, ó. Abre componente, fecha componente. Ele está executando aonde? Ele está executando dentro do document getRend by id root. Então, o que é que eu fizer aqui, vai aparecer aqui. Por exemplo, se eu vier aqui e botar React 2, ó, ele apareceu 2 ali automático, não precisa nem colocar run. Observe que ficou a bolinha, a mesma coisa do Visual Code, aí tem que salvar, Ctrl S, ó. Ctrl S ele salva, observe que a bolinha sumiu, tá? Então, aqui eu vou apertar 2 e aqui ele vai aparecer 2. Então, é em tempo de execução, isso que é legal. O que é que eu quero que vocês façam, pessoal? Vocês vão criar um componente, tá? Nesse componente, ó, eu vou criar baseado nesse hello, tá? Eu tenho esse hello aqui, mas eu vou criar um do zero. Vou clicar aqui nessa opção e vou criar aqui, por exemplo, componente carro.js, seguindo aquela lógica lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, ó, import React from React, tá? Então, eu posso dizer aqui, import React from quem? React, tá? Aqui sempre é minúsculo, tá, pessoal? Dentro dessas chaves aqui, dentro desse parênteses, quer dizer, sempre minúsculo. E o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar o meu componente. Então, eu vou criar aqui uma class carro extends, né? Deixa eu dar... Tem um Ctrl espaço, ó. E aqui eu vou herdar quem? React.component, tá? E aqui eu criei, React, faltou um T aqui, ó, React. E eu vou seguir essa estrutura, tá? Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, essa minha estrutura e jogar aqui, para que seja mais rápido, tá? Então, peguei aqui, fiz a minha estrutura aqui, e agora eu tenho, vou só traduzir aqui, eu tenho um carro da cor, e aqui eu vou mudar para carro, tá? Carro. Pronto. Salvei, dei um Ctrl S
E agora eu vou chamar ele aonde? Vou chamar ele no meu index, tá, pessoal? Que o index é o que está renderizando para onde? Ó, lembrando, para o root, que é quem? Que é o meu index HTML, tá? Então eu vou fazer um import, estilo hello. Import carro from aspas simples ponto, no caso ponto barra quem? Barra carro. Feito isso, eu vou chamar ele aqui dentro, ó. Observem que eu vou chamar ele aqui dentro de quem? Do meu render, que o render não vai renderizar, né? Então eu vou chamar aqui, ó, carro. Lembre-se que tem que ser, sempre os nomes tem que ser maiúsculos, tá, pessoal? Então, opa. Eu dei um errozinho aqui, deixa eu ver aqui, carro... Ah, faltou o seguinte, pessoal, muito importante, tá? Que eu acabei não explicando. Para que ele possa aparecer lá, eu tenho que botar aqui, ó, export default, tá? Quem? Carro. Eu tenho que exportar o carro. Se eu não exportar, não vai, tá? Observe que o hello tá do mesmo jeito, ó, export default, e eu tô chamando aqui, beleza? A arrow function. Aqui faltou só o export. Quando eu botar o export, ele vai funcionar. Então aqui, ó, tadã, apareceu o carro aqui, ó. Eu tenho um carro da cor red, né? Beleza? Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem dois componentes, tá? Um componente, esse componente vai ser para aparecer uma... Criem um componente chamado computador, que esse computador, eles vão ter aí três atributos, tá? Processador, HD e memória. Vocês vão passar um valor para ela, tá? E depois o segundo componente, vocês vão fazer ele no formato de uma função, tá? Cadê o exemplo da função aqui? Deixa eu voltar. Isso. Vocês vão fazer um outro que vai ser diferente. Em vez de ser computador, vai ser o que? Vai ser monitor, tá? Então você vai criar monitor e monitor vocês vão colocar aí dois atributos do monitor, que é a polegada e a cor, tá? Nesse caso, vocês vão criar as variáveis. Como ele não é uma classe, vocês vão criar as variáveis e essas variáveis vocês vão chamar dentro do return, tá? Variável recebe polegada, variável polegada vocês vão dizer o tamanho da polegada do monitor, depois outra variável que vai receber a cor, vocês vão retornar dentro do return daquela forma que eu expliquei para vocês. Então criem dois componentes, um componente computador e outro componente monitor, e faça a chamada deles aqui dentro do index.js, tá? Eu vou parar a gravação agora e vocês podem falar, deixa eu só terminar aqui. E vocês podem fazer o exercício, tá? Lembrando, se inscreve no GitHub, loga e depois faz esse exercício que eu passei para vocês, beleza? Eu vou dar um stop aqui. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido aí o React, ok? Qualquer dúvida, sugestão ou elogio, pode deixar aí nos comentários. Vou ter o prazer em respondê-los. Obrigado, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.